Olá, galera vitoriosa do Lavoisier! Estamos começando agora a nossa aula de gramática. Vamos então ao módulo de morfologia. E o primeiro assunto é sobre estrutura das palavras. Você vai encontrar esse assunto no seu módulo de gramática entre as páginas 21 e as páginas 28. Estudar estrutura das palavras é estudar a nossa língua na intimidade, na parte mais estrutural da língua. Da mesma forma que um estudante de medicina precisa estudar a anatomia humana para conhecer profundamente como funciona o corpo humano, é importante também que você aprenda o que eu chamo de anatomia da gramática, que é essa parte de morfologia, para que você entenda perfeitamente como funciona a nossa língua portuguesa. Vamos então introduzir esse conteúdo hoje ao estudar estrutura das palavras. Esse aqui é Demócrito. Ele foi um dos filósofos da natureza. Sabe aqueles filósofos lá entre o século V e o século III a.C., os primeiros filósofos chamados de filósofos da natureza? Pois é, Demócrito era um deles. O objetivo daqueles pré-socráticos, chamados de filósofos da natureza, era encontrar explicação para a origem de tudo, a famosa arqué. Qual seria a substância primordial que deu origem a tudo? Tales de Mileto, por exemplo, achava que a substância primordial seria a água. E teve filósofos que achavam que a substância primordial poderia ser o ar, poderia ser o fogo. Já Demócrito achava que a substância primordial seria o átomo. Segundo ele, se começássemos a pegar uma determinada matéria e fragmentar, chegaríamos ao momento em que encontraríamos a substância mínima dessa matéria. E essa substância mínima ele deu o nome de átomo. Então, para Demócrito, todas as coisas existentes no mundo seriam formado de átomo, que naquela época, na visão dele, era a menor partícula da matéria. Era uma substância indivisível. Hoje nós sabemos que o átomo é divisível, mas na visão de Demócrito, o átomo era uma partícula indivisível. Da mesma forma que Demócrito achava que se nós pegássemos uma determinada matéria e fôssemos fragmentando, chegaríamos a uma unidade mínima dessa matéria, chamada de átomo, nós poderemos fazer isso também no processo comunicativo. Nós podemos, por exemplo, pegar um texto que é uma unidade significativa verbal e ir fragmentando até chegar na unidade mínima significativa, chamado de morfema. E morfema é o objeto de estudo da aula de hoje. Eu posso pegar um texto que é um todo significativo e fragmentá-lo em parágrafo. O parágrafo é uma unidade significativa. Eu posso pegar esse parágrafo e dividir em períodos, e cada um desses períodos também será uma unidade significativa. Eu posso ainda fragmentar esse período em orações, e cada uma dessas orações também tem um sentido. Posso ainda pegar essa oração e fragmentar em uma unidade menor, que é a palavra. E você sabe que toda palavra possui um sentido, possui um significado. Mas eu posso ainda pegar essa palavra e dividir em uma unidade ainda menor, chamada morfema. Veja só a palavra incorreto. Eu posso fragmentá-la em dois morfemas. Incorreto. O morfema in indica negação, ausência de algo. E o morfema correto indica, claro, aquilo que é certo. Quando eu uno esses dois morfemas, forma-se o conceito em minha mente de ausência do que é correto
ou de algo que é incorreto. Então perceba que cada um desses morfemas possui um significado. Então, a palavra incorreto é formada por dois morfemas e cada um desses morfemas tem um significado. Veja agora a palavra calmamente. Ela é formada por dois morfemas. Calma, que indica tranquilidade, e mente, que indica uma circunstância de modo, de algo, ou de um evento, ou de uma ação que está sendo feita, sendo executada de maneira calma. Deu para você perceber que morfema é uma unidade mínima significativa. Eu fragmentei as palavras, cada uma das palavras apresentavam morfemas, cada um dos morfemas com um sentido próprio. Agora é a sua vez. Diante da palavra infelizmente, você vai analisar, fragmentar essa palavra e descobrir quantos morfemas essa palavra é composta. Vamos lá? Vou dar 25 segundos para você pensar. Caso você queira, você poderá dar uma pausa, escrever a palavra e procurar dividi-la, procurar fragmentá-la em morfemas. Vamos lá? Tempo para você. Provavelmente você dividiu essa palavra em 3 morfemas. Cada uma dessas unidades da palavra que você fragmentou é um morfema e cada uma delas tem um sentido próprio. In significa negação. Feliz significa esse sentimento gostoso, repleto de alegria. E mente nos dá a ideia de modo, de uma circunstância, de um modo em que uma determinada ação, que um determinado evento é feito. Diante disso, temos então a palavra infelizmente. Diante desses exemplos, nós poderemos conceituar morfema como menor unidade significativa do processo comunicativo verbal, ou seja, menor unidade do processo comunicativo dotada de significado. Anotem então o conceito. E aí, deu para você sacar o que é morfema? Para que não fique nenhuma dúvida, eu vou passar mais um exemplo para você. Passarinhos. Essa palavra é composta de 4 morfemas. Veja só, cada uma dessas unidades tem um sentido, tem um significado. Portanto, é um morfema. Passarinhos é formado por passar, que contém a ideia básica de pássaros, in, que me passa a informação de diminutivo, então eu tenho certeza que com esse morfema se trata de pássaros pequenos. O, que me passa a informação de que se trata do gênero masculino, e S, que passa a informação de que se trata de vários pássaros. Então, morfema não é outra coisa senão a menor unidade significativa do processo de comunicação verbal. Então, uma palavra é formada de... Isso mesmo, de morfemas. Diante dos exemplos que eu passei para você, deu para você perceber que existem vários tipos de morfemas. Morfemas formados por uma letra só, morfemas formados por 2 ou mais sílabas, morfemas que vêm no começo da palavra, que vêm no meio, que vêm no final. Então existe uma diversidade de morfemas. E é isso que a gente vai conhecer agora.
Temos então o radical, os afixos, que são divididos em prefixos e sufixos, desinência e vogal temática. Você vai conhecer agora o radical. O radical é o morfema mais importante, porque ele contém o sentido original da palavra. O radical contém o DNA conceitual da palavra. Temos então o radical, que também é chamado de lexema ou semantema, é o elemento que indica o sentido original da palavra. O sentido básico, o sentido original da palavra está no morfema. Veja só a palavra livro. O radical da palavra livro é esse aqui. Essa partícula, liv, contém o sentido original da palavra livro. Como é que você vai identificar um radical? A melhor forma de você identificar o radical é fazendo a derivação da palavra em estudo. O que é isso? É você escrever as palavras parentes da palavra em que você quer encontrar o radical. É você encontrar as palavras cognatas, as palavras relacionadas a ela e a parte que mais repete, sem sofrer mudança, será o radical. Veja só a palavra livro. Dela eu posso formar a palavra livreto, livraria, livreiro, livrão. Olha só, repetiu toda essa parte. Essa parte que se repete é o radical. Portanto, o radical da palavra livro é esse aqui. Percebeu? Você só precisa derivar a palavra em estudo, escrever várias palavras da mesma categoria e você vai perceber o radical da palavra, que é essa parte que mais se repete e é imutável. Então, anote aí o bizu para que você jamais esqueça o procedimento de encontrar o radical. Agora chegou a sua vez de encontrar o radical das palavras. Diante das palavras pedra e chuva, você vai fazer o mesmo processo que eu fiz de derivação para que você encontre o radical. Você pode dar uma pausa, escrever essas palavras e procurar derivar da mesma forma que eu fiz para que você tenha certeza do radical da palavra. Você pode também fazer mentalmente. Anote aí. Qual o radical das palavras pedra e chuva? Pausa. Voltando. E aí, você conseguiu derivar? Provavelmente você fez algo parecido com isso aqui. Pedra, pedrinha, pedrada, pedreira, pedreiro, pedraria. Observe só que houve uma parte aqui formada por várias letras que não sofreu mutação e que repetiu em todas as palavras. Então, essa parte que repetiu é o radical. A palavra chuva. Provavelmente você encontrou palavras parecidas com essa: chuvinha, chuvisco, chuvarada, chuveiro, chuvoso. Qual foi a parte que mais repetiu entre elas e que não sofreu mutação? Essa aqui. Então, o radical da palavra chuva é chuva. Vogal temática. A vogal temática é outro tipo de morfema. Mas antes de explicar, eu sugiro que você leia agora essas palavras, procurando também formar o conceito de cada uma delas.
Eu não vou ler. Você vai ler, formular o conceito sobre elas. Você conseguiu ler esses morfemas? Provavelmente você teve dificuldades na pronúncia e em encontrar o sentido de cada uma dessas palavras. Por que isso aconteceu? Porque cada uma dessas palavras faltou uma vogal. Veja só agora: carta, casa, leite, carro, prato. Você percebeu que a ausência de cada uma dessas vogais interferiu na pronúncia da palavra e na formulação do conceito. E a função da vogal temática é acomodar o conceito da palavra original, contida no radical, e auxiliar na pronúncia da palavra. Tá? Então, vogal temática é um morfema vocálico que se acrescenta ao radical, preparando para receber o conceito. Afixo. Existem dois tipos de afixos: o prefixo e o sufixo. O prefixo é um morfema que vem antes do radical. Veja só aqui, ó, a palavra infeliz. O radical é feliz. E essa parte que vem antes do radical é o prefixo. O prefixo é, então, o morfema que vem antes do radical. Veja só aqui o exemplo. Sufixo é o morfema que vem depois do radical. Exemplo, a palavra feliz. Feliz é o radical e mente é o sufixo. Ou seja, eu tenho aqui o radical e um afixo que vem depois do radical, e o nome desse afixo, já que vem depois do radical, é sufixo. Chuvisco. Esse aqui é o radical e essa parte que vem depois do radical é o sufixo. E agora você vai conhecer as desinências. Existe desinência verbal e desinência nominal. Desinência nominal de gênero. Veja só, palavra menino, menina, gato, gata. A informação do gênero masculino ou feminino está nessas partículas que eu estou assinalando agora. Então, a desinência nominal de gênero indica o gênero masculino ou feminino. Desinência de número: menino, gato, estrela. O acréscimo dessa consoante S passa a informação de que se trata de algo que está no plural. Então, a desinência nominal de número indica o plural. Então, esse S aí é um morfema, porque tem um sentido, acrescenta um sentido à palavra. É bom deixar claro que só será um morfema quando estiver junto ao radical e você perceber que essa letrinha tem um sentido. O sentido que esse S nos passa, por estar depois do radical, é bom deixar claro que esse S só será desinência quando você perceber que ele está no final da palavra e servir para indicar plural, ok? Caso esse S não esteja na condição de plural, não será um morfema, ok? Desinência verbal. Nós vamos conhecer melhor essas desinências quando estudarmos verbos. Vou mostrar para você só uma pequena noção do que seja desinência verbal. Veja só os verbos: cantei, sorria, dançara, estudo, comprará. Cada uma dessas letrinhas aqui, ó, representa
uma desinência, porque cada uma delas pode indicar a pessoa, se trata de primeira pessoa, de segunda ou terceira pessoa do discurso, indica número, se o verbo está no singular ou no plural, também pode indicar o tempo e o modo, se o verbo está no modo indicativo, se está no modo subjuntivo ou se está no modo imperativo. Vogal e consoante de ligação. Vogal e consoante de ligação não são morfemas. Guarde aí no seu cérebro. Vogal e consoante de ligação não são morfemas. São partículas que geralmente vêm entre dois morfemas que servem apenas para ajudar na pronúncia da palavra, para que a palavra fique mais eufônica, fique mais gostosa de se ouvir, tá? Então, guarde aí no seu cérebro. Vogal e consoante de ligação não são morfemas. De novo, vogal e consoante de ligação não são morfemas. Anote aí. Veja. Chaieira. Chaieira é esse objeto aqui de se colocar chá. Não fosse a consoante de ligação, a palavra chaleira ficaria assim, chaieira. Deu para você perceber como essa consoante contribuiu para a pronúncia da palavra? Não se esqueça que essa consoante aqui entre os radicais não é uma unidade significativa. Ela é apenas um apoio para a pronúncia da palavra. Não fosse essa consoante aqui, L, a palavra seria assim, ó, chaieira. E a pronúncia não fica legal, não é mesmo? Peinho. Imagine se não tivesse a consoante Z entre os dois morfemas. O som ficaria chatinho, né? Veja só, pezinho com a consoante, peinho sem a consoante. Vogal de ligação. Veja só a palavra gasômetro. Não fosse esse O, a palavra seria gasmetro. Veja que também não seria uma pronúncia legal. O acréscimo do O enquanto vogal de ligação contribuiu para que a pronúncia da palavra ficasse bem mais eufônica, ficasse bem mais gostosa. Café-cultura. Veja que a palavra também não ficou gostosa de se pronunciar. Café-cultura. Agora, com o acréscimo da vogal I entre os morfemas, a palavra ficou muito mais gostosa de se pronunciar. Café-cultura. Veja que pronúncia gostosa. E isso só foi possível graças ao acréscimo da vogal de ligação, que também não apresenta nenhum sentido. Ela simplesmente está contribuindo para que a pronúncia da palavra fique mais eufônica, mais gostosa de se ouvir. Vogal e consoante de ligação são letras que se adaptam entre dois morfemas para facilitar a pronúncia. E não se esqueça, não são morfemas. Anote aí. Chegou a hora da revisão. Nessa aula você aprendeu o quê? Morfema é a menor unidade significativa da língua. Existem vários tipos de morfemas, radical, afixos, que podem
ser um prefixo ou um sufixo, desinência, vogal temática. Radical é o morfema que contém o sentido original da palavra. Prefixo é o afixo que vem antes do radical. Sufixo é o afixo que vem depois do radical. Vogal temática ajuda a formar o tema, ou seja, o conceito da palavra. Desinência nominal, que pode ser de gênero ou de número. Vogal e consoante de ligação não são morfemas e apenas indicam a pronúncia da palavra. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Não se esqueça, o conteúdo dessa aula está no seu módulo de português entre as páginas 21 e 28. Na próxima aula estaremos estudando formação das palavras. Bons estudos, que você viva da melhor forma possível esse momento de isolamento. Sucesso, paz, saúde, felicidade, harmonia são os meus votos para você. Até a próxima aula.